Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor, e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão pelos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. São Rafael, rogai Rogai por por nós. nós. São João. Rogai por nós. Bom, vamos começar aqui a nossa formação. Formação passada a gente falou sobre plano de vida, então, que era aquelas pequenas atividades que a gente faz ao longo do dia para a gente aumentar em intimidade com o nosso Senhor. E a gente viu que não podia ser tudo no mesmo horário e tinha que ser espalhado, né, pelo nosso dia aqui. Daí ia ser como se fosse várias. A gente pode dizer até que são várias vezes que a gente dá, assim, a gente começa o dia, a gente faz uma oração, a gente dá um bom dia, assim, para o Nosso Senhor, a gente faz uma oração, uma conversa, e a gente fala, tipo, mais tarde a gente se vê, né, tipo, para a oração da tarde, e o exame é uma boa noite, é uma conversa com Deus como, tipo, oh Deus, eu fiz esse negócio aqui de errado, né? Me ajuda no próximo dia a não fazer isso e tal. Me ajuda a fazer isso melhor e obrigado por tudo que eu fiz de bom, né? Que você permitiu que eu fizesse. Obrigado por todas as graças. Então, a gente viu que era essas coisas. E que, bem, acho que para terminar a recapitulação, a gente pode colocar aqui, né, que o plano de vida é, falando bem rapidinho, né? Que é o oferecimento do dia, a oração da manhã, a leitura espiritual e do evangelho, que é um livro sobre santos ou sobre alguma virtude, e o livro e a leitura da Bíblia, né, de algum evangelho ou do evangelho do dia, o ângelus ao meio-dia, a oração da tarde, o terço, a coroa de Nossa Senhora para os consagrados a Nossa Senhora, a missa todos os dias, se possível, as três Ave-Marias antes de dormir, e o exame de consciência também antes de dormir. E, se possível, também durante as orações, que também podem ser meditações. Então, hoje nós falaremos sobre a virtude da santa pureza. Então, vamos começar aqui, né, a formação falando sobre um- uma história, né, de São Felipe Neri, que quando ele estava lá, né, na, ele estava lá na vida dele e quando chamaram ele para levar os últimos sacramentos para um doente. Então, ele foi rapidamente para espero, né? Eu imagino que ele tenha ido rapidamente para socorrer esse doente. Só que quando ele entrou na sala, né, que o pessoal estava falando que ia dar os últimos sacramentos, que tinha um doente que precisava dos últimos sacramentos, era uma armadilha. E é, colocaram ele para dentro da. Quando ele já viram que ele estava dentro da sala, fecharam a porta e trancaram. E, na verdade, era uma armadilha dos inimigos dele. E dentro desta sala tinha duas prostitutas. E o que aconteceu? Quando esses inimigos de São Felipe Neri falaram, ó, vamos chamar aqui o bispo, daí a gente vai falar, ó, o que o o padre Felipe tá fazendo, né? Aí chamaram o bispo e falaram, ó, ele tá lá com duas moças, ele tá de safadeza, não sei o que, né? Só que aí quando abriram a porta, São Felipe Neri tava, elas já tinham se confessado e estavam rezando, né? Estavam chorando os pecados, estavam pedindo perdão, estavam rezando. Aí, tipo, o bispo chegou, cara, que isso, né? Tipo, você falou que eles estavam, que, sei lá, estavam falando alguma coisa ruim e, mano, né? Que o bispo, os caras ficaram, né, sem reação, não sabiam o que falar. Então, isso mostra que, sobre a virtude da santa pureza, que nosso
padre que São Felipe Neri tinha muita pureza. A gente entende, né, que, pô, queria chegar nesse nível de pureza para poder, quando acontecer alguma coisa assim, né, ou quando tiver num momento difícil, eu conseguir fazer alguma coisa dessas. Só que o importante é a gente começar com as lutas menores, né? Que, como São Felipe Neri falou, na guerra pela pureza só vencem os covardes, isto é, aqueles que fogem. Então, o que ele quis dizer aqui, né, que, pô, que a tentação, a gente tem que fugir, a gente tem que olhar para outro lado, a gente tem que correr. E no caso ali, né, daquele momento que aconteceu, ele não tinha para onde fugir, né? Se fosse como São Tomás de Aquino, né, que uma moça tentou fazer alguma coisa com ele, ele pegou lá uma tora, né, uma lenha da lareira tipo, sai pra lá, moça, né? Se fosse isso, tipo, até dava pra afugentar essas duas moças. Mas no caso ali não tinha fuga e ele provou, né? Mostrou toda a virtude da santa pureza dele. Então a gente tem que estar preparado para quando vier um momento difícil mesmo, né? Um momento que não tem como fugir, a gente vai ter que talvez se chegar nesse momento de enfrentar, que Nosso Senhor ele permitiu, né, esse momento para que São Felipe Neri fosse testado. Ah, pode trazer o caminho? Ele mostrou esse momento, né, de ele ser testado e não tinha como ele fugir, então ele, né, esperamos que não tenha esse momento, né, que a gente tenha que enfrentar, que se a gente tiver que enfrentar, a gente vai precisar ser muito mais virtuoso antes para enfrentar. E se a gente precisar enfrentar, esperamos, né, tá com a santa pureza bem alta. Então, estamos falando agora sobre a Santa Pureza, a gente pode colocar, né? Eu imagino que ela seja a rainha das virtudes e a humildade seja o rei das virtudes. Então, lembrando, né, que essas duas virtudes são meios para chegar à intimidade maior com Deus, nós sermos mais santos. E, bem, sabendo que a pureza também anda junto com a humildade, que, né, tem ali também a caridade junto, bem forte. Eu coloquei alguns pontos aqui, né, que alguns vícios e coisas que podem dificultar a gente na santa pureza. Então são as raízes assim dos vícios contra a santa pureza que podem nos pegar. Então a soberba, a pureza anda junto com a humildade. Então a soberba, ela pode nos acabar dando uma rasteira, né? Quando a gente estiver lutando contra os vícios da santa pureza. Então, por exemplo, uma pessoa fala, aquele lugar não é tão santo, né? Não é bom, né? Obrigado. Não é tão bom. E então, mas eu sou puro de coração, eu posso ir lá, né? Aí vai lá e o cara se acaba com a alma dele, né? Então, a soberba dele fez com que ele pensasse que ele já era puro, mas ele precisava aumentar a impureza e acabou se lascando. Então, a gente tem que sempre saber que a gente é fraco, a gente não vai chegar, pode acabar que chegue a, a tentação e a gente consiga fugir, ou a gente consiga lutar. Pode ser, mas é sempre importante a gente pensar, pô, eu sou fraco e é melhor eu fugir do que lutar, como São Felipe Neri disse, né? E acho que também, pegando junto com a frase de São Felipe Neri, a gente pode colocar aqui pensei em dois pontos de caminho, né? Esse livro aqui de São José Maria Escrivá. Deixa eu pegar aqui. Ponto 126 de caminho, diz aqui, né? Sobre a santa pureza.
A gula é a vanguarda da impureza. E o ponto 132 fala o seguinte: não tenhas a covardia de ser valente. Foge. Então, o ponto 132 fala mesmo sobre, né, o que São Felipe Neri disse. E o ponto 126 fala sobre o que eu vou falar no próximo vício, né? Que é a intemperança. A intemperança nos prazeres, a intemperança em tudo que a gente tem, nos faz se aproximar dos vícios que podem ajudar a acabar com a nossa santa pureza. Então, se uma pessoa que ela dá tudo que o corpo dela pede, né? Então, quando o corpo dela pedir algum prazer que vai contra a castidade, ela não vai ter força para se segurar e ela vai cair nesse pecado. Então, a intemperança na comida começa nos aproxima desses vícios. A intemperança nos prazeres, né? Eu vou ficar aqui das 1 às 6 aqui no sofá porque não tem nada para fazer. E nesse momento, né, que não tem nada para fazer e quando você, na verdade, deveria estar rezando ou fazendo alguma coisa importante ou aproveitando esse tempo, você fica com a cabeça vazia. E aí, né, com a cabeça vazia você tem muitos pensamentos, os pensamentos vão aparecendo, né? As tentações vão aparecendo e que se você estivesse fazendo alguma coisa, você não teria tantas ideias para a busca dos prazeres, né? E acho que o terceiro ponto que pode nos acabar nos afastando da santa pureza é ter também acho que é um tipo de intemperança que é a curiosidade. Então, se a gente sempre está curioso sobre muitas coisas e a gente, é só uma coisinha ali, né? Por que que eu não posso ir ali? Então, daí a gente dá um passo, dá outro e a gente, como se fosse, né? A gente, eu queria ver o fundo desse precipício, né? É uma curiosidade, né? E aí você pensa, chegar perto aqui do precipício, eu vou me segurar, não vou cair, né? Começa com talvez não, eu sou forte, né? Começa com esse negócio. Então a pessoa dá um passo, olha ali, não dá pra ver o fundo do precipício. Dá mais um passo, ainda não tá dando, ainda tô curioso pra saber, né? Enquanto, tipo, sa- saber como é que é o fundo do precipício ou não vai adiantar, não vai melhorar nada na vida da pessoa. Não, tipo, é uma coisa boba e isso acontece com todo mundo. Tipo, acontece também até comigo, né? De querer ver o fundo do precipício que não vai mudar nada na minha vida. E cada vez a gente dá um passo, dá outro passo. A gente chega na cerca, não consegue ver o fundo do precipício. A gente tenta passar da cerca, né, para olhar e a gente não tinha percebido que a cerca era frágil aí pode acabar que a cerca quebra, cai para dentro do precipício, se lasca e suja a alma. Então a gente tem que tomar cuidado para não chegar perto do precipício, não passar da cerca e antes de chegar na cerca, pô, pensa assim, pô, aquilo vai me ajudar, vai colocar alguma coisa na minha vida? Não, aquilo vai, né, pensando, aquilo vai me aproximar de Deus? Provavelmente não, talvez nem me afaste. Mas, pô, vou oferecer essa mortificação, vou oferecer, tipo, essa curiosidade porque não vai me ajudar em nada e vai ser, tipo, uma mortificação, né? Vai te ajudar. Outros pontos de caminho que eu gostaria de falar de falar um pouco, né? Antes de começar as formas de combater as raízes, né, dos vícios contra a santa pureza, eu vou colocar aqui alguns pontos sobre o caminho. Então, ponto 118 fala aqui o seguinte: Deus concede a santa pureza
aos que pedem com humildade. Como eu falei aqui, né? A forma que eu penso, né, que a pureza é a rainha das virtudes e a humildade é o rei. Então as duas sempre andam juntas. Então peça com humildade, busque a humildade também, que eu também acho que já vou falar um pouco sobre, né, para alcançar mais a humildade. Então, o próximo ponto, né, 119, fala que bela é a santa pureza, mas não é santa, nem agradável a Deus, se separarmos da caridade, como eu falei, né, da caridade. E e nosso padre São José Maria Escrivá continua. A caridade é a semente terá e dará frutos saborosíssimos com a rega que é a pureza. Sem caridade, a pureza é infecunda e as suas águas estéreis convertem as almas num lamaçal, num charco imundo, de onde saem bafuradas de soberba. Então, acho que isso liga todos os pontos, né? Que a pureza anda junto com a humildade, como eu já falei, e tem sempre a caridade por perto. Então, depois eu escolhi o ponto 122 para falar mais um pouco. Muitos vivem como anjos no meio do mundo. Tu, por que não? Então, uma das mensagens que São José Maria Escrivá falava é ser santo no junto do seu trabalho profissional, né? Então, para ser santo, você não precisa virar monge, se esconder do mundo, né? Você consegue ser santo dentro do mundo. E dentro do mundo, sendo santo, você consegue trazer outras pessoas para a santidade, né? Então, tudo bem, você pode se esconder, né, de alguns lugares, se prevenir de lugares, principalmente que são, que você sabe que vai dar errado, né? Algumas festas da faculdade, alguns lugares que não vai dar certo. Você sabe, você tem certeza, né, que aquilo vai acabar com a sua alma. Mas outros lugares que já tem a gente pode dizer, né, um toque de impureza, mas que são lícitos ir. Então, um lugar que, pô, o pessoal não se veste tão bem, mas, tipo, não é um lugar ruim. Então, tentar ser santo nesses lugares para ajudar essas pessoas que estão corrompidas, né? Tão complicadas, né? Junto da impureza e de outros vícios. Então, no ponto 124 é um ponto um pouquinho maior. Então, ele fala aqui: escreveste-me, médico apóstolo, todos sabemos com experiência que podemos ser castos, vivendo vigilantes, frequentando os sacramentos e apagando as primeiras chispas da paixão, sem deixar que ganhe corpo a fogueira. É precisamente entre os castos que se contam os homens mais íntegros, sobre todos os aspectos, e entre os luxuriosos predominam os tímidos, os egoístas, os falsos e os cruéis, que são tipos de pouca virilidade. Então, acho que juntando com o que eu falei, né, da rainha e do rei, das virtudes, é porque quando você perde a pureza, todas as virtudes vão decaindo constantemente, vão decaindo tudo junto. E quando você tem a virtude da pureza, você consegue crescer cada vez mais nas virtudes. E a humildade, ela é um pouquinho diferente, né? Você, você começa a crescer em toda que é a virtude e você vai ganhando soberba, né? Pô, nossa, olha só como eu sou bom, né? E aí vem uma pulga assim, né, atrás da sua orelha. Pô, isso aí é soberba, patrão. Você vai complicar. Então, tipo, a humildade vem com as outras. A soberba vem, às vezes, com o aumento das virtudes, mas a gente também tem que sempre saber que a gente não é nada perto de Deus e Deus nos ama muito e tudo que a gente for fazer é graça dele. Então, nada que a gente faz é tipo coisa nossa. Se depender da gente, a gente acaba com a gente. A gente se joga na lama dos pecados, a gente se destrói inteiro. Então, né, falando, né, sobre essa humildade que vem junto. Então, que tem que vir junto com as outras, com a ascensão das outras virtudes. Então, acho que agora para terminar só o ponto 126 e o 131 que eu coloquei aqui.
Então, o 126 junta, né, com que acho que eu já falei, né, dele sobre a gula, né, que a gula é a vanguarda da impureza por causa da intemperança. E no ponto 131 do caminho fala aqui sobre nunca fares, nem sequer para te lamentares de coisas ou acontecimentos impuros. Olha que a matéria é mais pegajosa que piche. Muda de conversa e, se não é possível, continua falando da necessidade e formosura da santa pureza, virtude de homens que sabem o que vale a sua alma. Então, esse é um negócio, né, que ele fala, o que São José Maria Escrivá fala sobre que a esse negócio da impureza nesses assuntos, às vezes até, padre, eu tô com dificuldade nisso. Tipo, é difícil de falar sobre isso com algumas pessoas porque parece que sempre pode acontecer da conversa não, mesmo que seja para pedir ajuda, né, pode complicar. Então, peça, sempre quando for conversar sobre esses assuntos, né, tente ser mais delicado possível para não ocorrer de vir algum pensamento estranho. Então pense não nas coisas ruins, né? Pense na graça que você pode conseguir com essa virtude, né? As coisas boas que conseguimos e nas pessoas que conseguiram essa virtude, como, né, ou que já tinham essa virtude, como Nossa Senhora. Então, acho que bem, para pensar, né, como deter, né, essas raízes para que podem acabar com a nossa santa pureza, eu coloquei alguns pontos aqui. Então, a humildade de ter a santa devoção à Nossa Senhora, agradecer e obedecer, que é outro ponto sobre a humildade, a ladainha da humildade, que obviamente é sobre humildade, a mortificação, que é para acabar com a intemperança. Então, é a mortificação para, hoje eu não vou comer tudo isso, vou maneirar nesse alimento, vou maneirar nessa atividade de lazer prazerosa, vou maneirar aqui e ali. Não ficar sem fazer nada, ocupe a sua rotina e a sua mente. Então, né, o ditado que todo mundo conhece, né, que é a mente vazia é a oficina do diabo. Então, não tem nada o que fazer, né? Sempre tem coisa para fazer, mas quando vem aquele pensamento, pô, não tem nada para fazer, pô, reze para se lembrar o que precisa ser feito, reze para saber se lembrar, né, dessas coisas. E, sei lá, vai rezar um terço da misericórdia, vai ocupar o seu tempo, né? Faça alguma coisa que produtivo, porque a vida é muito curta para nós amarmos a Deus. Então, outra coisa para te ajudar para contra essas raízes, né, que podem nos dificultar, um santo de devoção. Então, tenha um santo de devoção, é, recorrer a um santo como uma forma de humildade, né? Não recorrer diretamente a Deus, mas saber que recorrer a uma pessoa menor que Deus, saber que, pô, nós somos pequenos, então vou recorrer a uma pessoa próxima a Deus, mas que também era de carne e osso como eu, está vivo lá no céu intercedendo por mim. Então, pedir também a um amigo para rezar por ti, saber que também é como uma exceção de devoção, mas saber que, pô, meu amigo aqui que é pecador, tô pedindo ajuda para ele para acabar com esse pecado que eu tô tendo, né? Ter um horário também ajuda a não ficar sem fazer nada. E ter o plano de vida ajuda também a dar essa ordem, né? Essas coisas. E procurar sempre ter uma grande modéstia nas roupas e na fala e no olhar. E assim você vai estar pronto para viver melhor a santa pureza. Então, agora, falando mais sobre a santa pureza e não tanto sobre os defeitos e as coisas que podem nos dificultar. Então, a santa pureza é uma afirmação. Então, ela é mais do que a ausência do pecado. Então, podemos colocar aqui que a santa pureza é amar as pessoas como Deus as ama. Então, essa mistura de castidade com caridade, que é amar as pessoas verdadeiramente.
Então, uma pessoa que é impura, uma pessoa que está muito ligada aos vícios da impureza, ela não vê as pessoas como seres humanos, né? Como pessoas que, sei lá, podem ajudar ela a, sei lá, na tarefa de casa, uma pessoa que pode rezar por ela, uma pessoa que pode conversar com ela, uma conversa normal, né? Ela vê um homem assim que é muito impuro, ele vê as moças como pedaços de carne para satisfazer as, os prazeres dele e, sei lá, os outros homens como para ele conversar sobre coisas impuras, sabe? É uma coisa, tipo, terrível. O pecado contra né, os vícios da impureza, tipo, acaba com a pessoa, né? Deforma deforma a pessoa inteira e acaba com todas as virtudes. Enquanto a pessoa, né, como eu já falei, né, a pessoa que tem a santa pureza aumenta em todas as virtudes e vê cada pessoa como, tipo, pô, essa pessoa tem uma história, essa pessoa tipo, é lindo. Tipo, é lindo como essa pessoa fala, pô, eu tenho que amar essa pessoa como Deus amou ela, eu tenho que rezar por essa pessoa, ela tá no pecado. Não vê essa pessoa como, ela tá no pecado, então eu vou aproveitar, já que ela tá no pecado, né? Vou combinar algum dia para pecar junto com ela, né? Assim, uma linguagem mais de boa para não entrar nesse piche, né? De não se, né? Pra não deixar a conversa estranha. Mas não, a gente tem que pensar, cada pessoa é muito amada por Deus, é infinitamente amada por Deus como nós, e a gente tem que amar essas pessoas como Deus as ama. Nunca vamos amar essas pessoas como Deus ama, é óbvio, que a gente, se Nossa Senhora é menos que um átomo em comparação com Deus, o que que a gente é perto de Nossa Senhora, o que que a gente é perto de Deus, né? O que que sobra pra gente, né? Mas a gente tem que amar muito essas pessoas. E então, a gente, acho que até como São Felipe Neri, né, amou aquelas duas moças que estavam pensando em fazer alguma coisa ruim, né, com São Felipe Neri. Ele amou muito aquelas moças, né, que estavam no pecado. E por ele amar muito essas pessoas, ele queria muito que elas estivessem no céu. E é isso, né, amar é rezar por aquela pessoa, é desejar o bem daquela pessoa, é procurar santificar, não, é procurar fazer apostolado com aquela pessoa, né? Então, o apostolado é um jeito, é um modo de amar muito grande. Então, aqui, né, colocando aqui, né, o olhar para as pessoas, então, como Deus as ama. Eu também tenho que amar essas pessoas e, como eu já disse, né, pessoas não são pedaços de carne, são filhos de Deus, ou têm potência para ser filho de Deus quando não são ainda batizados. Então, podemos ver aqui, né, duas visões diferentes da castidade. Então, algumas pessoas pensam, né, castidade é muito difícil de conseguir e veem a castidade só como negação, né? Não, eu não posso ver besteira, não, eu não posso olhar para as moças, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E com essa negação, né, negação constante, a pessoa não está vivendo a castidade, ela está pensando que não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, ela tá vivendo uma negação. E aí, tipo, não é isso que é a castidade, né? A castidade, na verdade, é uma coisa muito boa. Pode ser, é mais difícil de conseguir a castidade se você já tá né, dentro dos pecados contra a castidade. Mas, tipo, mesmo que seja tipo, é mais difícil, é difícil conseguir a castidade? Pode ser, né? Se você já está introduzindo esses pecados, pô, é difícil. Se você já está no caminho certo, pô, é mais fácil, mas você tem que continuar lutando, né? Não deixa de ser uma luta constante. Mas é mais difícil não viver sem ela, né? Viver sem a castidade é ainda mais difícil viver. É difícil de ser feliz, é difícil de você ser uma pessoa boa, é difícil de você, pô. Depois eu conto também uma história, né, sobre um ator que, infelizmente, né, aconteceu tudo de errado, foi tudo uma série de desgraças, assim, na vida dele.
por causa desse pecado, pecado desgraçado, assim, que acaba com inúmeras vidas de tantas pessoas. Então, se você não, né, se você não vê razão também para viver a castidade, fica ainda mais difícil de viver ela, né? Tipo, tá, como por exemplo, né, uma pessoa, não, eu tenho que ser, não sei, podemos até pensar assim, né, no militar, né? Ah, eu tenho que engraxar a bota certinho, eu tenho que ficar certinho, fardado e tal, totalmente ajeitado. Tá, mas por quê? Né? O porquê, tipo, decide se aquela virtude é ou não é, tipo, se vai pra frente ou não. Se tem o porquê, pô, aquele negócio, se o porquê é certo, se o porquê tipo, é o verdadeiro porquê, né? Pô, aquele negócio vai que vai, né? Então, se você fala assim, pô, eu vivo a santa pureza pra ter mais intimidade com Deus e pra amar as pessoas, pô, você vai conseguir viver a santa pureza. Agora, se você vive a castidade por só viver, né? Não, eu vivo sorrindo porque eu gosto de sorrir, né? Tá, né? Mas eu sorrio pra melhorar o dia das pessoas, pra não mostrar que eu tô reclamando, pra uma mortificação pra Cristo, porque eu não gosto de sorrir, mas eu gosto, assim, não, um exemplo. Sorrir é bom. Mas se uma pessoa, tipo, pô, eu não tô conseguindo sorrir, porque tá difícil, mas eu vou sorrir por Cristo, pô, incrível. É uma, é um, eu, eu fico sem palavras, né? Pô, uma coisa linda, né? Então, então, continuando, né? A castidade é uma afirmação jubilosa, como São José Maria Escrivá fala em Amigos de Deus 77 a 78. Eu vou até procurar aqui rapidamente, rápido, como um youtuber dizia antes. Eu nem sei quem que era, mas falava assim. Então deixa eu rapidinho aqui. Amigos de Deus. Já fazer aqui Já fazer meio. Não uma propaganda, né? Mas, pô, tem um site chamado escrivá.org que tem um monte de livros muito bons. Tem um monte de livro. Alguns livros, né? Que são José Maria Escrivá escreveu. E estão lá de graça. Tem o Forja, tem Caminho, tem Amigos de Deus. Então, muito bom esse, esse, esse site. Vamos lá. Sobre sobre a pureza. Amigos de Deus, ponto 77. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que cada um saiba usar o seu corpo santa e honestamente, não se abandonando às paixões, como fazem os pagãos, que não conhecem a Deus. Pertencemos totalmente a Deus, de alma e corpo, com a carne e com os ossos, com sentidos e com as potências. Rogai-lhe com confiança. Jesus, guarda o nosso coração, um coração grande, forte, terno, afetuoso e delicado, transbordante de caridade para contigo, a fim de servirmos a todas as almas. O nosso corpo é santo, templo de Deus. Precisa São Paulo. Esta exclamação do apóstolo traz-me à memória a chamada universal à santidade que o Mestre dirige aos homens. Sede perfeitos como meu Pai Celestial é perfeito. O Senhor pede a todos, sem discriminações de nenhum gênero, correspondência à graça. Exige de cada um, conforme a sua situação pessoal, a prática das virtudes próprias dos filhos de Deus. Por isso, ao recordarmos agora que o cristão tem que guardar uma castidade, estou me referindo a todos, aos solteiros, que devem ater-se a uma continência completa, aos casados,
que vivem castamente quando cumprem as obrigações próprias do seu estado, com o Espírito de Deus. É, oh, daí ponto. Com o Espírito de Deus, a castidade não se torna um peso aborrecido e humilhante. É afirmação jubilosa. O querer, o domínio de si, o vencimento próprio, não é a carne que o dá, nem procede do instinto, procede da vontade, sobretudo se está unida à vontade do Senhor, para sermos castos e não somente continentes ou honestos. Temos de submeter as paixões à razão, mas por um motivo alto, por um impulso de amor. Comparo esta virtude a umas asas que nos permitem propagar os preceitos, a doutrina de Deus por todos os ambientes da terra, sem temor a ficarmos enlameados. As asas, mesmo as dessas aves majestosas que sobem mais alto que as nuvens, pesam e muito, mas se faltassem, não haveria voo. Gravai-o na vossa cabeça, decididos a não ceder se notais a mordida da tentação, que se insinua apresentando a pureza como um fardo insuportável, ânimo para o alto até o sol, a caça do amor, amor com letra maiúscula. Então ele continua depois o pontos 178. Então recomendo, né, esse livro Amigos de Deus. Tá de graça na internet, como eu já falei, no escrivá.org. Então, quem quiser pode procurar. Então, acho que três pontos aqui que eu anotei aqui para também ajudar, né, na santa pureza é a formação. Então, como essa formação que eu estou dando, mas essa formação que eu estou dando é importante, é boa, mas nós precisamos sempre é, caçar mais, né, conteúdo, caçar mais é, conhecimento. Então, eu recomendo aqui o padre Wagner, é um padre bem gente boa, cabelo clarinho, assim, bem feliz no óculos, assim. Se você pesquisar aí no YouTube ou na internet, vai aparecer. Padre Paulo Ricardo, famoso, né? Muita pessoa conhece ele. E tá também nas redes sociais, por tudo. Ele tá nas redes sociais também para tirar você das redes sociais, né? Ele já falou isso. O padre Adriano Zandoná também, que é muito bom, o conteúdo dele. E o Frei Gilson, que também ótimo, ótimo padre. Com certeza tem muito mais padres, né, que fazem esse conteúdo, mas eu te recomendo assim esses quatro padres que já podem te ajudar em todas as, né, em conteúdo de todas as virtudes e também sobre a castidade. Então, também vivendo na prática, então, cuidar com o olhar, não falar sobre besteira, não, se vestir bem, não procurar ver besteira, não fazer as besteiras, não procurar também fazer besteiras e nem fazer as besteiras que você viu. Então, é, é, essa é a prática, eu não vou entrar em detalhes para não acontecer um pensamento. Então, também dar o exemplo, né? Além de viver, tipo, viver em tudo que é lugar, né? Dar o exemplo não é só viver enquanto os outros estão te vendo, né? Então, até acho que foi o Frei Gilson, né, que falou que, é, pô, o que que você faz, né, quando ninguém tá te vendo? Você tem que ser santo também. Não sei se foi com essas palavras, né? Mas, tipo, a ideia que ele falava, né? Ah, você tem que ser santo quando Deus tá te olhando. Deus tá te olhando todo momento, sim. Mas também quando os outros não estão te olhando. Deus sabe o que você, né, vê no seu quarto quando ninguém tá olhando. Deus sabe o que que você vê na rua. Deus sabe como é que o que que você pensa das outras pessoas, o que que você fala. Então, além de viver quando as pessoas estão te olhando, né?
que já muitas pessoas não vivem castamente enquanto as pessoas estão olhando, é viver castamente enquanto Deus, enquanto as pessoas não estão olhando. Então, pô, se chegou a tentação, corre, sei lá, pula, grita de felicidade, ah, que legal, Nossa Senhora, vem, me ajuda, sei lá, faz qualquer coisa, mas, sei lá, joga o celular pro lado, é, tipo, vira pro outro lado que você tá olhando, faz, pensa na cruz de Cristo que te amou tanto, faz alguma coisa, corre, mas não cede à tentação. Eu sei que você consegue. Se Deus permitiu essa tentação, é porque você consegue vencer. Deus confia em você. Então, acho que para finalizar também, aqui há outras formas de ajudar a viver a santa pureza. Primeiro, né, pedir para Deus. Então, Deus, tá difícil aqui, que eu ainda estou começando a viver, mas peço aqui para que você, pô, me ajuda, me fortalece, né, na hora da tentação. Hum, tipo, você não vai falar, né? Ah, não me dá tentação, porque se Deus não te dá tentação, não faz, não te dá os problemas, como é que você vai, né, melhorar nessa virtude? Então, tem como. Então, você vai precisar passar pelas tentações, mas pede para Deus a força. E se Deus te deu, né, como eu já falei, né, se Deus te deu essa tentação, Ele também vai te dar a força. E pensa na cruz de Cristo quando estiver tendo suas tentações. Então, confissão e comunhão frequentes, confissão mais ou menos uma vez por semana e sempre quando você estiver em pecado mortal e com comunhão, se possível, todo dia, não sei como fica a sua rotina também, mas procurar comunhão frequente. A água benta a gente asperge às vezes na cama antes de dormir. As três Ave-Marias, né, acho que eu já falei aqui, que ajudam a viver mais a santa pureza. O... Se lembrar também que outras pessoas também falam sobre esse conteúdo, São José Maria Escrivá também fala sobre o olhar e ver e o sentir com sentir. Então, o olhar você, pô, é tudo que está no seu raio de visão. E o ver é você, tipo, fixar tipo, ajustar para ficar a Full HD para os seus olhos, né? Então, olhar tudo bem, né? Você, sei lá, passou, eita, olhei um negócio, passou, olhou para outro lugar, tal, ah, legal. Agora veio, né? Você olhou, sei lá, para Nossa Senhora aqui, pô, eu olho pra imagem, pô, o cabelinho de Nossa Senhora, a bochechinha dela, como foi bem feita, né? Isso aqui é olhar. Então você é fixar. Então se você olhar, olhou, né? Ah, olhei e já passou, já olhei para outro lugar, já, né? Ah, tudo bem, não foi pecado. O problema é se você fixar, né, por mais de se você ficar né, babando assim por dizer, né, o que você estiver olhando e for impuro, então daí isso já é pecado e já complica, né? Então, não sei se, daí já é pecado, pode ser, já na dúvida já confessa, né? Se for pecado mortal venial, é melhor confessar. E o sentir e o consentir, né? Ah, eu senti alguma coisa aqui. Ah, tá tudo bem. Agora eu pensei, pô, eu quero, né? Veio um pensamento e falou, não, eu queria voltar a pensar naquilo. Daí já você tá consentindo com aquele pensamento. Veio um pensamento, tá, não, pensei em outra coisa, não quero isso. Fala não, né? Veio alguma coisa? Não. Viu alguma coisa? Não. E olha para outro lugar, né? Então, tipo, é um jeito de você conseguir já lutar contra esses pequenos detalhes, assim, né? Essas pequenas coisas que podem nos fazer e, né, fazer uma bola de neve de pecados contra a impureza ou com qualquer outro pecado, né? Então, estudar o catecismo, então, também é um jeito para ajudar a saber o que que é pecado, o que não é. Mas também procurar conteúdo, tipo, não vou falar para você abrir o catecismo e começar a ler, que talvez você não saiba qual que seja a interpretação certa,
Então, o que eu digo é você procurar vídeos e conteúdos dos padres, né? Como eu já, dos quatro padres ali que eu falei, né? Frei Gilson, o padre Adriano Zanonal, o padre Paulo Ricardo, o padre Wagner, que vão te ajudar. Então, evitar todas as ocasiões de pecado. E nisso você também pode evitar coisas lícitas. Como é que, né? Como é que seria isso, né? Seria tipo uma mortificação. Então você fala, pô, naquele lugar, ou sei lá, no Instagram não tem, não vou ver nada de errado. Mas não vou ficar assim, né, 2 horas, ou, não, eu vou ficar só 10 minutos, porque, ou sei lá, menos, né? Porque se eu ficar muito tempo, vai começar a vir algum pensamento, vai vir alguma coisa, e pode acabar, né? Tipo, né, como as coisas acontecem, descer ladeira abaixo. Então, você evitar as ocasiões e cortar as coisas lícitas e trocar por orações, trocar por estudo, vai te ajudando a fazer coisas melhores e a fugir dessas situações de pecado. Então, ocupar o tempo, como eu já disse, né, fazer coisas diferentes durante o dia e saber por que estou procurando a santa pureza. Então, essa é a parte mais importante, né? Então, buscar virtude por virtude, pô, não é uma coisa muito boa, mas, pô, eu busco a virtude para me aproximar de Deus, para ter intimidade com Deus, para ser santo. Isso sim é uma boa, é, um bom motivo. Então, procuramos a santa pureza para amar mais a Cristo, para nos tornarmos santos e para termos mais intimidade com Cristo. Então, depois eu vou lançar parte 2, né, sobre santa pureza, porque é muita coisa, mas por hoje é isso. Então, vamos terminar com a, a- o exame. Aqui. Fiz a minha meditação diária. Então, a meditação diária é feita com. Você pode fazer com algum vídeo, né, que você encontra no YouTube sobre meditação católica, né? Então, você procura sobre, meditação sobre alguma virtude, ou como essas, né, que eu tô fazendo aqui no YouTube também pode ser uma meditação. Então, meio, ou formação. Mas também pode-se fazer as suas meditações diárias durante as orações da manhã e da tarde. Percebi que está constantemente que estava diante de Deus. Então, se lembrar sempre que nosso Senhor sempre está com a gente, né? Então, não é porque não tem ninguém com a gente, né, que a gente não está vendo, que Deus foi embora, né? Sempre se lembrar disso e fugir das ocasiões de pecado. Que, né, se você, eu sei que Deus está ali, mas vou continuar aqui. Tipo, mesmo que você já esteja pecando, não é porque, né, não é porque o seu canteiro, né, o seu jardim tá com erva daninha que você vai tacar lixo nele, né? Isso é uma coisa que meu irmão fala bastante, né? Então, se você, você pode já estar pecando, pode estar fazendo alguma coisa errada, mas, pô, não é porque já tem um copo amassado, tem não sei o quê, não é porque Não é porque, né, tipo, tá tudo, já parece que tá tudo acabado, que você não vai, não vai, peraí, peraí. Não é porque, não é porque já tá tudo errado que você vai, é, eu acho que eu já vou ter que, eu já vou ter que terminar aqui porque as coisas, peraí, não sei se tá carregando aqui. Tá bom, eu já vou ter que fechar a oração, tá passando do tempo. Então eu vou fazer a oração final e terminar aqui. Se você, né, tem o exame na
meditações. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. São Rafael, rogai por nós. São João, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.